gente linda, sejam bem-vindos a esse canal. O objetivo é justamente de apresentar personagens históricos que estão sendo esquecidos com o tempo e que isso possa servir para que vocês possam refletir no passado e usar dessas informações para te auxiliar no seu presente também, porque toda informação é muito útil e o passado, por mais que ele pareça insignificante, ele não é. Ele é a base de uma sociedade, é a base de quem nós somos atualmente. Então, hoje vamos falar sobre Yasuke, né? E espero que esse vídeo seja muito útil para vocês e principalmente para refletir, né, a respeito de, de quem ele era, né, da história dele. Tá? Precisamos falar um pouco sobre um período Sengoku. Ele foi um período no Japão feudal onde houve muitas guerras civis, principalmente, grande instabilidade política e uma grande luta pelo poder, né, entre clãs samurais. Foi um período que durou de 1467 a 1600. Durante esse período Sengoku, é que se inicia o conto de Yasuke, um personagem que ficou para sempre marcado na história do Japão. Yasuke, ele foi o primeiro e o único samurai negro do qual nós temos algum registro na história. A principal fonte da sua existência foi escrita pelo missionário jesuíta, né, que é católico, né, deixando claro que eles eram católicos, para quem não sabe. E o nome dele era Luiz Frois. Ele foi um dos poucos assim que se dedicaram a escrever, pelo menos nem que seja uma pequena menção sobre a história de Yasuke, né, e foi escrita brevemente numa carta para o padre Lourenço Mexias. Isso foi aproximadamente em 8 de outubro de 1581. De acordo com os registros que foram escritos por François Solier, não sei se é assim que fala, da Sociedade de Jesus em 1627, Yasuke ele era um valete, ou seja, ele era um empregado pessoal que se dedicava a atender às necessidades do seu senhor. Provavelmente ele era nativo de Moçambique, né? Não se sabe, não tem como dizer assim com certeza de qual país ele era, mas é bem provável que fosse de Moçambique. Em 1579, Yasuke chegou ao Japão como valete do missionário italiano Alessandro Valignano. Nome chique, né? Os nomes complicados que esse povo tem. Alessandro, ele tinha sido designado como inspetor de missões jesuítas na Índia, o que significa a África Oriental, Sul e Leste da Ásia também. Um dia, num evento com várias pessoas, onde se reuniram muitas pessoas, uma multidão de japoneses, eles se reuniram de frente à igreja lá dos jesuítas e todo mundo se reuniu porque queria conhecer o Yasuke, queria ver quem era aquele jovem tão chamativo, porque principalmente era negro, e segundo porque a altura dele também se destacava, né? Ele era muito grande comparado com os padrões japoneses da época. Nesse evento, Oda Nobunaga, que também esteve presente, né? Porque ele também foi movido ali pela curiosidade. E Oda Nobunaga, para quem não sabe, ele era um dos 3 grandes unificadores do Japão. E uma figura muito poderosa na época, muito respeitada. Ele ouviu, né, toda aquela confusão ali que estava acontecendo, a multidão, e também foi lá ver o que era que estava acontecendo, quem era esse famoso valete que todo mundo quer ver. Quando chegou ali ao local, o Oda Nobunaga, ele não acreditou, né? Ele não acreditou que Yasuke realmente fosse um negro.
né? Ele pensou que aquilo ali era tinta que pintou ele, mas ele não conseguiu assim acreditar de primeira que realmente fosse um homem negro. Tanto que o Oda, ele mandou, né? Ele mandou o valete se lavar, se banhar, né, para poder ver se a tinta saía. Não saiu, ficou comprovado, realmente era um negro, não era tinta, não era pintado. Na Ásia, naquela época principalmente, até hoje ainda tem muito, mas na Ásia é muito difícil, né? No Japão em específico, na China também, é muito difícil você ver uma pessoa negra, né? Eles não têm tanto contato assim com pessoas de outras tonalidades de cor. Naquela época não tinha mesmo, né? Porque naquela época não tinha essa globalização que temos hoje em dia. Então naquela época realmente era difícil ter esse contato com outras etnias. E o Oda Nobunaga, ele ficou muito impressionado com o jovem Valete. E não foi apenas por causa da sua cor, apesar de isso ter sido um fator muito importante. Mas ele também ficou impressionado pela sua força, que ficou registrada como uma força superior à força de 10 homens. Ou seja, o rapaz era bastante proeminente, né? Bastante forte, se destacava ali com facilidade. Ele tinha 1,88 de altura, um corpo robusto, né? Então, assim, ele tinha tudo ali que se destacava bastante, onde quer que ele fosse, naquela época do Japão, onde quer que ele fosse, ele chamaria atenção. Mas um dos fatos que realmente precisam ser elogiados, além da sua estética, é também a sua personalidade, né? Porque ele é conhecido como uma boa companhia, né? Uma pessoa de bom comportamento. Não era uma pessoa que você ficaria desagradado ao estar na companhia dele. Esses eventos que eu estou contando, eles foram registrados em 1581 por carta do jesuíta Luiz Frois para Lourenço Mexia, né, no relatório anual de missão jesuíta no Japão, também por Frois. Yasuke ele se tornou muito próximo de Oda Nobunaga. Eles tiveram ali um laço de amizade, né, um laço de companheirismo muito próximos mesmo. E com o passar do tempo, Yasuke começou a ganhar honrarias, né? Ele começou a se destacar. Ele recebeu uma residência própria, ele recebeu o direito do porte de armas, recebeu a katana, né? Passou pelo cerimonial da katana lá pelo Oda. E também lhe foi atribuída uma honra muito incomum na época, que era de carregar a katana do Oda Nobunaga, né? Ele se destacou bastante. Naquela época ele realmente se destacou. E em junho de 1582 ocorreu a infeliz tragédia, né? A traição de Akechi Mitsuhide, que atacou, né, o Oda Nobunaga. Ele foi forçado a cometer o seppuku, que é uma cerimônia de tirar a própria vida japonês, que é reservada principalmente aos guerreiros, em especial aos samurais, onde você meio que se estripa, né? Isso ocorreu em Honojin, que fica em Kyoto. Não tem nenhuma informação se o Yasuke ele estava presente durante o acontecimento, né? A derrota do Oda Nobunaga, mas o que se sabe é que ele estava lá, né, junto com o filho do Oda, que é o jovem Oda Nobutada. Acho que é assim que fala o nome dele. Se reuniram lá na casa desse homem, né? Onde as forças estavam se reunidas também, estavam todo mundo ali se preparando justamente para poder contra-atacar o ataque do Akechi. Infelizmente não foi bem sucedido. O Akechi conseguiu invadir o local, conseguiu lutar contra eles. E uma das pessoas que se destacaram na batalha foi justamente o Yasuke, que lutou bravamente contra o Akechi, né? Mas infelizmente ele foi derrotado. Mas ele foi elogiado por ter conseguido suportar durante muito tempo a batalha. Outra pessoa que infelizmente também caiu nessa batalha foi o Oda Nobutada, né? O filho lá do Oda Nobunaga. Esse homem ele também foi derrotado.
mas não sem resistir, né? Tanto que foi elogiado nos registros das cartas, ele foi elogiado por ter lutado de forma varonil, de forma brava, né? Ele foi alguém que realmente se destacou nessa batalha. Quando Yasuke foi derrotado, o Akechi não quis, né, encerrar ali com a vida daquele guerreiro. Não lhe deu essa honra. Apesar que não é uma honra, mas na cabeça do japonês naquela época era uma honra. Morrer em batalha, né? Eu acho besteira. Yasuke teve sua vida poupada, justamente porque ele não era japonês, né? Ele não sabia nada. Ele era um estrangeiro, um negro estrangeiro. Então, assim, a vida dele não tinha muito valor. Ele não era digno de ser chamado de samurai. Para os padrões do Akechi Mitsuhide. E foi ordenado que ele fosse entregue para os padres jesuítas da Índia, ou então alguma igreja jesuíta, né, que tivesse ali. Tipo, faça livre dele, vai. Entre esses estava o príncipe, né? O filho do Oda Nobunaga, que faleceu em batalha. Ele lutou, né, bravamente e acabou falecendo por várias feridas de espadas, de espingardas, de flechas. Tudo que você pensar assim de feridas ele tinha, coitado. O corpo dele acabou sendo queimado no fim dessa história. Então, não temos restos mortais deles. Depois de todo esse desfecho, depois de toda essa confusão, que durou aproximadamente um ano essa história, ninguém sabe o fim do Yasuke. Né? Ele pode ter retornado aos jesuítas ou pode ter saído do Japão. Ninguém sabe informar onde ele está, para onde foi. Na minha opinião, eu sinceramente acho que é uma história muito bonita, né? Uma história que sempre vai ficar marcada, né, pelo laço de um japonês e um negro, né? E principalmente porque isso aconteceu numa época onde na Europa, o contexto da Europa prevalecia a escravidão e o racismo, né? Então assim, esse personagem histórico, ele é muito valioso. Se ele realmente for de Moçambique, então parabéns aí, moçambicanos. Vocês têm um cara incrível aí para poder falar, né? Vocês têm um personagem bem legal, assim, que vale a pena ser reconhecido na história desse país, né? Dessa terra. Atualmente, o Yasuke ele tem se tornado muito conhecido por causa de representações em jogos, né? Muitas vezes em jogos japoneses, ou que faz alguma referência, histórias assim de samurais. Às vezes costuma aparecer uma pequena referência, né? Ou às vezes um personagem representando o Yasuke. E atualmente tem também uma série na Netflix, né? A série Yasuke, contando um pouco da trajetória dele, né? Eu acho que é uma série em si interessante para quem busca conhecer a trajetória desse personagem, quem gosta de história. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito interessante. Espero que tenham gostado, espero que isso tenha servido como algum tipo de reflexão, né? Principalmente assim para quem, né, para quem é racista, para quem pensa que os negros não são nada, pois é, tem negros que são incríveis. Yasuke era incrível. Foi um personagem muito incrível. Vale a pena conhecer mais a respeito da história dele, vale a pena buscar mais informações. Isso aqui é só um resumo, né? Acredito que tenha mais coisas aí na internet. Eu não sei tudo, mas espero que tenham gostado. Bom, esse é o fim desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. E nos vemos na próxima. Aproveita, se comenta, curte, né? Ajuda aí quem tá iniciando nessa trajetória de canal. E espere pelo próximo, que vai chegar uma nova história e uma história interessante também.